Oiê! Então, quando nós pensamos em mulher e faraó, normalmente o que nos vem na mente é Cleópatra, né? Porque ela foi uma da. Ela, é... ela se tornou um ícone, ela é muito famosa e ela foi uma dos últimos faraós do Egito. Mas, para ser faraó do Egito, eles pegavam a linhagem meio que era a linhagem direta, porque o faraó acreditava-se que ele era uma reencarnação de algum deus. Então ele era um deus vivo. Então era normal relacionamentos, né? Casamentos incestuosos, era primo com prima, irmão com irmã, a fim de manter esse lado divino do sangue, porque o faraó era uma divindade. Então, se ele se casasse com qualquer um, esse sangue ficaria. Esse sangue divino ficaria sujo, sabe? Então, teria isso, né? Então, mulheres faraós não é tão fácil de se encontrar, mas também não é tão raro perto de outros modelos monárquicos que nós temos, né? Temos conhecimento que normalmente era sempre um homem a assumir. Raramente uma mulher assumiu o poder. No Egito isso acontecia quando o faraó falecia, deixando somente uma descendente direta mulher, né? Quando ele não tinha nenhum filho homem, tipo, ninguém, mas tinha uma filha mulher, ela assumia, entendeu? Normalmente não por muito tempo, né? Tanto é que não se tem tantas que nós conhecemos. Temos a Cleópatra, temos a que eu irei falar hoje, a Hatshepsut. Nós temos alguns nomes de esposas de faraós que também foram mulheres poderosas, né, para a época, né, como Nefertari, né. Mas eu hoje irei falar sobre Hatshepsut, que foi faraó do Egito. Ela foi da 18ª dinastia, né? Tendo um reinado que foi de 1479 a.C. a 1457 a.C. A data exata do nascimento dela é desconhecida, mas ela supostamente teria nascido na cidade de Tebas, mais ou menos no final do reinado do faraó Amenhotep I. E como ele não tinha descendentes, o sucessor escolhido para ele foi Tutmés I, que era pai de Hatshepsut. Ele, como faraó, os maiores feitos dele foram expandir o Egito. Ele expandiu o Egito de uma forma grandiosa. Ele chegou até as margens do rio Eufrates, na Mesopotâmia, né? E quando ele faleceu, a única herdeira direta que ele deixou para o trono foi Hatshepsut. Ele também ele tinha filhos com esposas secundárias, né? Mas a única herdeira direta foi a Hatshepsut. Mas ela foi impedida de ocupar o trono, né? Deu umas intrigas, né? O alto escalão meio que controlou a sucessão do trono, colocando o meio-irmão dela, Tutmés II, como faraó. Então, ela ficou de orgulho ferido com isso, porque ela que era a descendente direta, mas ela se obrigou a casar com esse meio-irmão. Só que durante esse tempo, né, que ela foi esposa do faraó, ela foi se cercando de pessoas que eram fiéis a ela, e também ela começou a aumentar o seu poder. Ela começou a se tornar uma mulher perigosa, que ela começou a aumentar o poder, aumentar a influência dela.
até quando seu meio-irmão e Faraó faleceu. Ele faleceu bem jovem até. E quem ele deixou? Hatshepsut com ele teve uma filha mulher. Então, ele, com ela mesmo ele só teve uma filha. E ele deixou 2 filhos e esposas secundárias, né? E quando ele faleceu, da mesma forma que fizeram antes, o alto escalão novamente tentou se mobilizar para controlar quem que ia ir para o trono. Mas como Hatshepsut já tinha uma influência, já tinha um poder, ela conseguiu contornar isso e ela assumiu a regência enquanto Tutmés III, que era o descendente, o próximo na sucessão após Tutmés II, não alcançava a maioridade, ele ainda era uma criança, né? Então ela assumiu a regência, né? Só que, bem, no início do reinado dela, ela era bem esperta, ela era bem inteligente. Então uma das primeiras coisas que ela fez foi afastar os oponentes dela da cena política. Dessa forma ela colocou pessoas de confiança dela, fiéis a ela, nos principais cargos que havia. E ela, assim que ela conquistou uma certa estabilidade e poder, ela se autoproclamou a própria faraó. Ela se tornou a terceira rainha faraó que se tem notícia na história do Egito. E ela também assumiu todos os atributos masculinos que vinha deste cargo, menos o título de todo-poderoso. Mas, como ela era bem esperta, né, ela teve a ideia de se proclamar primogênita do próprio deus Amon, né, além de sua substituta na terra. Com certeza, ela teve que pagar uma boa quantia para alguns sacerdotes que assim garantiam a ela a filiação e status e ajudariam ela a ter um reinado sem problemas, sem dissidentes, né? Mas quem é esse deus Amon? Ele é considerado um dos mais misteriosos dos deuses egípcios. Ele era representado de várias formas. Ele era representado como um carneiro, como um homem, ou às vezes como um homem com cabeça de carneiro. A princípio, ele era um deus de adoração local. Eles tinham alguns lugares que adoravam ele, mas não era, né? O culto dele foi ganhando importância ao longo do tempo. Alguns deuses eram associados às vezes entre si, né? Era bem comum também isso. Ele acabou sendo associado também, né, quando começou a ganhar mais importância, ao deus Ra, que era o deus Sol. Assim ele tornou-se Amon-Ra, o rei dos deuses. Ele se tornou patrono da cidade de Tebas e era uma das mais poderosas divindades do Egito, né, nessa época. Ele era bem importante na religião egípcia, né? E foram erguidos diversos monumentos luxuosos, né, em relação a ele, como o famoso Templo de Karnak, que eu falarei um pouco mais em seguida. Então, esse era o deus que ela se declarou primogênita, né? Assim, isso meio que assegurou ela no poder, né? E em seu reinado, ela dedicou grande parte dele, né, a embelezar o país. Ela fez grandes obras, né, de restauração, de construção, né. Ela restaurou templos, né, que estavam desgastados já. O centro das atividades dela era a cidade de Tebas, mas ela também edificou, né, a Capela Vermelha do Templo de Amon, em Karnak, que eu acabei de citar, né, que ele é um dos maiores santuários construídos para uma divindade egípcia
Nós temos o templo de Ísis e tudo mais, mas o templo de Amon em Karnak foi um dos maiores que foram construídos. E ele foi construído por Senemut, que alguns historiadores acreditam ser amante de Hatshepsut. Ele era meio que o arquiteto favorito da faraó, né? Foi ele que desenhou e comandou a construção desse templo. E ele também desenhou e comandou a construção do templo funerário, que se tornaria uma das maiores joias do Egito Antigo, que eu não vou tentar pronunciar o nome em egípcio, eu não sei falar egípcio, então eu não vou conseguir falar certo, mas ele teria como nome uma tradução O Sublime dos Sublimes, né, que foi um templo bem bem grandioso, né? Foram obras grandiosas. Durante o reinado de Hatshepsut foram feitas obras grandiosas, foram feito o templo dela, que foi também uma obra grande, muito bonita, que tá aí até hoje, né? Que do Egito Antigo, algumas grandes obras daquele período do Egito Antigo, elas acabaram se degradando, como, por exemplo, várias pirâmides, elas começaram a decair com o tempo. Então, nem todas desse período estão uh, intactas, né? Mesmo as que nós ainda temos, elas têm um pouquinho de degradação, né? Por exemplo, as pirâmides que ainda estão mais perfeitas são as 3 pirâmides de Gizé, né? E algumas outras, só que a maioria já está bem, né, degradada, né, devido ao tempo. A propósito, uma curiosidade sobre isso é que as obras durante o Antigo Egito, os arquitetos eles eram muito requisitados, e eles botavam o nome deles, e era muito importante o trabalho deles. E os projetos que eles faziam, eles tinham que ter uma certa qualidade. Então, quando acontecia de, por exemplo, eles construírem uma pirâmide, e essa pirâmide, sei lá, em uma questão de, por exemplo, 10 anos se degradar, eles pagavam um preço bem alto, a própria vida, por isso. Então, tipo, as obras eram feitas para serem basicamente eternas. Era para durar o negócio, não era para ficar por pouco tempo. Mas, voltando ao tópico, né? O histórico de Hatshepsut como governante foi bem pacífica, né? Ela não era uma rainha muito de tretar por aí. Mas ela realizou várias campanhas militares contra a Núbia para defender a fronteira, e também ela atacar a cidade de Gaza, na Palestina. Só que em seu 15º reinado, misteriosamente, né, em questão de um ano, pessoas próximas a ela começaram a morrer de forma misteriosa, inclusive sua filha, a filha que ela teve com seu meio-irmão, né, começaram a falecer. E Tutmés III, agora já grandinho, né, ele estava começando a tentar recuperar o poder. Entretanto, apesar das tentativas dele de assumir o poder, ele só conseguiu assumir mesmo quando a rainha Hatshepsut faleceu. Ela teria morrido em seu palácio na cidade de Tebas. O fim de seu reinado, ela já estava sendo abandonada por todos. Ela começou a se afastar, né? Principalmente depois que sua filha faleceu dessa forma misteriosa, né? Ela começou a se afastar do poder, então ela começou a ser abandonada. E foi após 22 anos de reino, ela reinou por um bom tempo e fez grandes obras durante seu reinado, né? Então foi somente após a morte dela, já nessa condição, já sendo abandonada, já sendo, que Tutmés III conseguiu realmente assumir, né,
o trono, né? Que antes ele tentava proclamar direito, reclamar direitos, pegar o título de faraó, mas ele não conseguiu até ela falecer. A causa da morte dela não é conhecida e eu não tô lembrada agora, mas eu não sei se encontraram os restos mortais dela. Eu acho que a tumba dela não foi encontrada, né? Mas, enfim, essa é a Hatshepsut, que eu acho que é uma história grandiosa, porque ela, ela meio que tentaram dar uma apagada na existência dela, porque durante as dinastias egípcias, algumas, né, quando acabaram, a posterior tentou dar uma apagada, entendeu? Foi o que aconteceu, por exemplo, com Tutankhamon, né? Tentaram apagar totalmente a dinastia da qual ele vinha. Só que a gente basicamente encontrou a tumba dele com todos os objetos dele e descobriu quem era ele, né? Mas isso então era também um pouco comum. Outras dinastias que tentaram apagar, a dinastia de Kur do Egito, que foi uma dinastia deixa eu ver, Kur era mais africana do Egito, né? Quando eles tomaram, eles eram um local, né? Não acho que eles eram um país, né? Mas era muito pequeno, era próximo do Egito. Então eles, de certa forma, eles conseguiram uma época, né, que o Egito estava passando por grandes dificuldades, assumir o trono egípcio como faraós. E foi bem marcante, foi bem esse período dinástico de Kur, só que tentaram, quando os egípcios conseguiram assumir novamente, né, o reinado do Egito, tentaram apagar totalmente essa dinastia anterior. Então, Hatshepsut ela foi um dos faraós, né, que tentaram dar uma apagada, né? Tanto é que depois, quando os historiadores descobriram que era uma mulher em vez de um homem, porque ela realmente ela assumia, ela chegava a usar os ornamentos de faraós, homens, né? Inclusive uma barbicha falsa, né? Teria se encontrado. Então, bem, as características eram uma, só que não era um faraó homem, era uma faraó mulher. Ela foi bem poderosa no tempo dela. E nós podemos ver que normalmente o que é mais conhecido é realmente a Cleópatra, né? Mas há outros nomes que também foram mulheres poderosas na história e que ou são meio esquecidas ou tentam ser apagadas, né? Ela é uma das minhas favoritas, né? De todas as dinastias egípcias. Que eu acho ela bem interessante, a história dela é bem marcante, principalmente pela questão dos feitos dela, né? Ela não foi. O governo dela não foi desculpe. Não foi, né? De grandes conquistas, né? Ah, conquistei tal império, subjuguei tal. Não, ela foi mais naquela parte arquitetônica, né? Ela restaurou lugares, ela construiu lugares, né? Foi tudo feito a mão dela. Então eu acho que isso foi bem grandioso, né? E também ela foi bem esperta para ela conseguir ficar todo esse tempo sendo somente ela como faraó, só. E inclusive quando chegou um homem tentando tomar o trono dela, eles só conseguiram após a morte dela. É uma coisa bem, sabe? Ela realmente ela tinha influência, ela tinha poder, né? Porque se ela não, se ela fosse mais ou menos, provavelmente ele teria chegado ali, se autoproclamado faraó e tchau pra ela, né? Ela não seria mais rainha de nada, ela no máximo estaria ali pela corte, mas ela mesma não faria mais nada, né?
Então nós vemos que ela foi realmente grandiosa, né, durante o tempo que ela reinou, né, que foram 22 anos, né, um reinado bem extenso. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa um like, se inscreve no canal, dá uma olhadinha em outros vídeos, vai que você gosta também, né? E se quiser, deixa um comentário, eu vou ler, eu vou responder com todo carinho, tá bom? E é isso, até mais!